Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, JRC, J Chicato, Bull Investimentos, Prodaux e Stuttgart Artigos Finos. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no Podcast Novo Hunter. Podcast Novo Hunter sempre traz aqui para minha mesa e para a mesa do DJ profissionais que se destacam nos seus mercados, e hoje, mais uma vez, a gente tem essa honra, né, DJ? É isso, nosso convidado é o Alberto Stein, que é da Construtora Stein, que é uma das maiores empresas do ramo imobiliário de Santa Catarina, da construção civil, né? Beto, obrigado por vir aqui conversar com a gente. Opa, bom dia, obrigado, é um prazer estar sentado com vocês. Botar aqui na ponta da mesa hoje, a responsabilidade tá grande. Mas enfim, vamos bater um papo aí. Tô aberto aí pra gente poder falar do que vocês acharem mais interessante. Legal. Começa contando pra gente um pouco quem é o Alberto Stein e a trajetória da própria empresa, porque tem até nome de rua, né? Então vamos lá, vamos começar a entender tudo que tem aqui. Alberto Stein Blumenau é um negócio relevante. Beleza. Tentar dar uma situada então. Sou Alberto Schaefer Stein, alguns me chamam de Beto, outros de Betinho. Então meu pai também é Alberto Stein, meu avô foi o Egon Albert Stein, então ele que fundou a Construtora Stein. O pai dele foi Albert Stein também, que meu bisavô no caso, que foi prefeito de Blumenau, e aí por isso nome de rua e nome do colégio. Bom, falando agora da minha trajetória aqui, estou com 34 anos, me formei em engenharia civil, hoje estou presidente do Sinduscon de Blumenau, estou diretor de planejamento da CIB e dentro do nosso negócio familiar, né, fundado pelo meu avô, então sou a terceira geração ali dentro da Construtora Stein, puxando aí algumas frentes. Recentemente a gente veio fazendo uma organização até sucessória, estou como diretor comercial da empresa, mas a gente acaba se envolvendo aí em todos os níveis e assuntos ali dentro do dia a dia. Enfim, e entrei na empresa aí faz 15 anos, nessa trajetória acabei abrindo, né, uma imobiliária que é a SHS Imóveis, que começou atendendo a Construtora Stein, hoje é uma imobiliária de mercado, a gente tem mais de 40 colaboradores só na SHS, de dentro da SHS a gente teve uma história interessante também, que a gente criou um seguro garantia de locação, que foi a Velo. Então, ali de dentro a gente fez um produto que no início era até o SHS Garante, a gente fez um spin-off desse produto, virou Velo. Velo virou um produto nacional, a gente acabou fazendo um deal com o Quinto Andar, que é a maior imobiliária da América Latina, unicórnio e tudo mais. Esse deal aí aconteceu em 2021, já saímos 100% do negócio. Voltamos aí com mais força ainda para o dia a dia da construtora e da imobiliária, e estamos aí todo dia aprendendo um pouco e construindo tudo, né? Construindo a história, literalmente, e construindo os nossos prédios, empreendimentos e para clientes. Então assim, a construtora, hoje até ela tem uma visibilidade maior, porque a gente faz incorporações próprias, né? Que a gente chama, que são os prédios, mas a vida toda, né, desde a fundação lá, quando meu avô começou ela, produz para clientes. Vocês construíam para clientes comerciais, industriais? Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Então, há 58 anos atrás, quando meu avô fundou a construtora, era uma época que a indústria têxtil era muito pujante aqui em Blumenau e região, e aí ele começou construindo para os industriais. Um grande cliente e amigo dele na época foi o seu Kurt Zadrozny, da Artex. Então construiu aí boa parte, ou quase que a totalidade da Artex, lá que é uma super indústria. Exatamente. E teve passagem aí por as mais diversas têxteis aqui da cidade.
E eram construções naquela época, né, Alberto, totalmente diferente do que hoje a gente vê, né? Então, naquela época do teu avô, não eram pré-moldados, né? Então era Verdade. construção, ainda mais aqui na região. Era um sempre foi nível muito de marcante. engenharia que você vê, são Tijolinho à construções vista, aquela robustas, né? coisa bem estruturada e bacana, não que não seja hoje pré-moldado, mas era uma outra tecnologia no momento, né? E foi um momento, quando você fala 58 anos atrás, um momento onde, pô, a estrutura precisava ser muito robusta, muito parruda, enfim. É interessante, Roberto, que pouca gente tem essa visão, né? Acho interessante comentar isso, porque assim, hoje a gente está muito acostumado com, ainda pouco, né, mas um certo nível de industrialização, onde a gente recebe o concreto, Sim. a gente recebe peças pré-moldadas, e na ocasião era tudo feito em loco, inclusive o concreto. Imagina, as pessoas rodavam o concreto na mão. Exato. Então, assim, qualquer obra, eram lá 200, 300 funcionários para dar conta daquele volume de obra que precisava entregar. E aí, nessas épocas áureas, assim, que meu avô contava, chegou a ter 3.000 funcionários diretos, espalhados aí em diversos canteiros, porque era tudo mão de obra. E é um serviço muito pesado, até hoje mas imagina, rodava concreto na mão, dias lá, às vezes uma centena de homens, distribuído lá em 10, 20 betoneiras, rodando concreto e puxando aquele concreto manualmente para as instalações que estavam sendo construídas. E como foi essa transição, evolução do modelo de construir para os outros para começar a construir seus próprios empreendimentos? É uma história um pouco peculiar, assim, porque eu tô aí, sou a terceira geração. Então, da segunda geração, quem participou da empresa no dia a dia lá ativamente foi só o meu pai. Então, foi algo muito simples, né? Esse modelo de sucessão e, enfim, de passagem de bastão, porque era do meu avô para o meu pai. Meu pai tem 2 irmãs que são acionistas, mas não participam do dia a dia. Então, os dois ali se entendiam e se resolviam. E aí, quando chegou a terceira geração, a terceira geração ela é composta aí por 7 primos, 6 meninos e uma menina. E aí, da terceira geração, desses 7, 3 fizeram engenharia civil, e bem por acaso, assim, porque dentro de casa a gente nunca teve um direcionamento, faz isso, faz aquilo. O único recado que vinha é assim, vocês vão ter que trabalhar, o que vocês vão fazer é com vocês. Mas vai trabalhar. Exatamente. E aí acabou que, ao acaso, a gente teve, e claro, a gente vê o dia a dia, né, dos pais, da família, acaba inspirando. Então acabou que tem um engenheiro civil, filho da Lorna, que é a minha tia mais velha, que é o Guilherme, que está hoje ativamente dentro do negócio com a gente. Tem um engenheiro civil, que é o Bruno, filho da Tânia, e eu acabei fazendo engenharia civil dentro ali do núcleo da família do meu pai. E meu avô, mais uma vez, falou, independente se é engenheiro civil, administrador, o que for, a gente precisa minimamente organizar e que entre um de cada, a médio prazo, nem a curto, mas se a família quiser trabalhar, um de cada família. A curto prazo, podia até todo mundo trabalhar lá, mas a nível de estagiário, para aprender, para pegar algum conhecimento e também para o mercado de trabalho. E aí, nessa ocasião, a gente começou a trabalhar ali, estagiar em algumas obras. A gente ia lá de estagiário, trabalhar junto com o mestre de obra, ficava ajudando o mestre e tudo mais. E aí chegou um momento que meu avô tinha um terreno aqui no Garcia, Valparaíso, na verdade, mas a gente chama de Garcia, e ele falou assim, pessoal, tem um terreno lá, se vocês quiserem fazer uma incorporação, fazer eram 3 prédios na ocasião, blocos menores, assim, quiserem fazer os prédios lá, ia ser legal que vocês fizessem. E ao mesmo tempo ele olhando pra gente falando, se eles fazem aqueles prédios lá, eles não vão atrapalhar a nossa engenharia aqui que tá funcionando e que tá tudo certo. Quase deixa naquele campinho. Quase assim. Quase isso. É uma caixa de areia para eles brincarem. Vou pegar umas pazinhas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso aí foi, assim, foi de uma visão. De uma visão interessante, porque ele nos colocou lá e falou, aqui é com vocês. Resolvam o problema. Se acertem. Né? Então a gente teve que ir lá e fazer desde a parte de legal, né, incorporação, todo esse trâmite que até, assim, poucas construtoras faziam redondinho lá atrás.
e até a execução, lidar com mão de obra, com empreiteiro, com fornecimento, com cliente, com garantia, com tudo. Então, acabou que fez a gente botar a mão na massa, e é um pouco aí da nossa história de ir lá e fazer, sabe? Eu vou lá, gosto, faço, gosto de fazer, aprendo fazendo, aprendo muito mais fazendo do que na sala de aula. É um pouco do modelo que eu tenho e que funcionou e tenho aprendido dessa forma. E esse primeiro empreendimento foi quando? Esse primeiro empreendimento foi em 2009 e a gente entregou ali em 2011 para 12. É o Garcia Parque, tá lá até hoje, de vez em quando aí cruzo com algum cliente. E também foi desse empreendimento que a gente abriu a imobiliária, porque a gente tinha que comercializar, tinha uma certa dificuldade comercial, não tinha nenhuma imobiliária, mas a gente acabou não criando por algum motivo, exclusividade ou algum relacionamento que aquela imobiliária simplesmente entregasse na mão dela, ela disparasse venda e resolvesse o problema. Então a gente acabou criando a imobiliária, o que também, mais uma vez, a gente foi lá, a gente é corretor de imóveis, então eu digo a gente porque meus primos também fizeram crescer, também participaram disso. Então a gente tem imobiliária, comecei lá, trabalhei de corretor, ia para feira, construía o stand, passava lá 3, 4 dias atendendo os clientes. Na época, tem até hoje, né, a Fenabit, na época era a Fenabit que a gente participava aí com esse produto. E aí, pô, tava num lado construindo, tava na outra ponta vendendo, literalmente barriga no balcão. Então acho que foi disso que acaba que eu consigo, aprendi muito, né, e venho carregando um conhecimento interessante. Hoje teus primos estão dentro da Stein junto com você. Você na diretoria comercial, eles estão em que posição hoje dentro da empresa? Os dois estão com a gente. O Bruno ficou com a diretoria de engenharia, bastante focado em controladoria hoje pelo volume de obras. E o Guilherme está na diretoria administrativa, que também a gente acaba tendo um back-office relevante, então a gente precisa ter gente cuidando de gente, né? Sim. Hoje a Stein é bem reconhecida por conta, assim, da beleza, das soluções que coloca nas suas edificações, nas suas obras, até nos projetos que conecta junto, né, quando fala de Blumenau, né, então tem uma série de projetos que trabalham nesse viés de recuperação, enfim. Conta um pouco pra gente do que vocês têm no radar, o que vocês têm feito, o que tem de novidade, enfim, eu acho que isso é bem bacana. Vamos lá, acho que até para pontuar um pouco assim, e para até relevar isso, né, que às vezes o pessoal olha de fora, a empresa que está um pouco maior e tal, e o pessoal não valoriza as empresas familiares. E a nossa é uma empresa familiar, e é isso que trouxe esse nosso DNA de fazer obras diferentes, de às vezes pegar um desafio, restaurar um imóvel e, enfim, entrar num outro nível de complexidade. Porque no fim do dia a gente gosta de obra, e meu pai gosta de obra bem feita, ele vai lá, na obra, pega no nosso pé, não, isso aqui está muito apertado, vamos fazer uma planta melhor, vamos fazer algo diferente. Então foi assim, dessa forma que a gente veio se construindo, né, se forjando. Teve alguns cases legais, a gente pegou ali o Baviera, que era um prédio, o Hotel Baviera, que estava fechado já há alguns anos, aquela edificação, uma estrutura aí com 50 anos de idade. Acabamos descascando a estrutura toda, retrofitamos ele, virou um prédio comercial. Daí tinha um problema de vaga, porque ele não tinha, era um hotel que não tinha vaga, a maioria dos hotéis de Blumenau não tinha um prédio de estacionamento ao lado. Então a gente pegou um terreno baldio que ele usava de estacionamento e criou o Baviera Home, onde eu tenho aqui no centro de Blumenau, numa cota super desafiadora, quase 3 subsolos, 2 subsolos e meio, daí que são os pavimentos que a gente atende o comercial, e depois 2 pavimentos para cima de vagas para atender o residencial. Então assim, esse é um dos cases desses que a gente gosta de falar, né? De pegar na mão, assim, porque, pô, tava lá abandonado, não era a opção mais fácil, mas era a opção que nos dava vontade de fazer, de tentar impactar aí o centro da cidade. E se for falar um pouco aí de futuro, né, a gente agora recentemente negociou os terrenos, o Alameda 40,
que é um prédio sim. conhecido aqui na Alameda, Seguindo chegando na reto Rua aqui. 15, Então, logo antes de chegar na 15 à esquerda, tá bem, não vou dizer depredado, mas tá precisando Eles de começaram a reformar tá e tiraram. deteriorado, né? Eles Tá começaram a reformar um prédio tombado, né, para nossa Isso. audiência aqui. Começaram a reformar e tiraram o teto e a obra parou, né? E parou, teve um problema de embargo lá com a Fundação Catarinense, enfim, é uma história assim bem longa. Então o prédio tá super deteriorado e a gente agora botou a mão, tá reformando o prédio. Ah, legal. E aí, assim, querendo ou não, tudo tem que viabilizar, né? Então a gente acabou negociando os terrenos em volta, além dele. Um já era nosso, que era a antiga Acetil, encostado ali sim. encostado no executivo. Executivo. Então a gente vai juntar todos aqueles terrenos e a casa, e aí a gente vai trazer um empreendimento de lofts para o centro, que a gente Pô, que entende legal. que faz sentido trazer vida, trazer gente para morar no centro e reformar a casa. Então foi uma fórmula aí que a gente achou de resolver o casarão, ocupar uns terrenos que estavam mal ocupados, E num né? endereço Meio baldio. super nobre da cidade. E né? num endereço super nobre, particularmente, acho que um dos endereços mais nobres até que a gente pode ter aqui em Blumenau. Uhum. Bem legal, bem interessante a gente ver esse tipo de movimento, né? De onde, de repente, o olhar não fica só construir por construir, né? E vai um pouco além. E o litoral? Em algum momento o litoral fez ou faz parte da estratégia da Stein? Sim, o litoral está fazendo cada vez mais parte aí do nosso dia a dia, da nossa estratégia. A gente deu um primeiro passo aí a nível de mercado para o litoral em 2022, quando a gente lançou o Panorama, nosso primeiro empreendimento no litoral. A gente veio nesse movimento assim estruturado e planejado aí de médio e longo prazo. O nosso foco está no litoral norte, que a gente chama, que é Penha, Pissarras e Barra Velha. Ok. No nosso caso, a gente está focado em Penha e Pissarras. Ok. Barra Velha ainda em estudo. Então, em 2022 a gente lançou o primeiro prédio lá, mas é um movimento que começou em final de 19, onde a gente inicia a negociar terreno, aprovar projeto e criar toda a estrutura para poder lançar o projeto, que infelizmente, tanto aqui, Blumenau, quanto as outras cidades, é algo ainda moroso, que tem muito a melhorar e acho que vai fazer parte aí do desafio do poder público aí nos próximos anos. E deu para a gente ver, Beto, um salto qualitativo no perfil dos prédios que vocês estão fazendo agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de decisão de fazer prédios cada vez mais sofisticados, com propostas, né, arrojadas. Como é que vocês decidiram isso? Como é que foi o processo de decisão e a estratégia da Stein nesse sentido? Esse processo ele começou lá atrás, quando, tudo bem, a gente fez lá o primeiro empreendimento, aí fez um segundo comercial, e aí a gente foi se encontrando, vamos dizer assim, né? Pensa, uma empresa era antiga, era tradicional, sim. mas na incorporação era embrionária naquele momento. E aí a gente olhava para o mercado e entendia que o mercado já estava muito bem atendido com produtos não é desqualificar, mas talvez de médio padrão e enfim, e aí a gente pensou talvez já até de alto padrão, mas a gente pensou, pô, não faz sentido eu entrar para bater de frente ou rachar um mercado. Vamos achar um nicho aqui de mercado. Um espaço que seja nosso. Que criar esse espaço. E aí, então, esse foi, eu acho que, o primeiro passo. E depois acabou que isso aí também não é algo que o mercado entende do dia para a noite. Sim. Então, quando eu venho e trago o primeiro projeto, na ocasião, o flamboyant, e falar, tô trazendo um negócio aqui diferente, são 5 vagas por apartamento, é esquadria de PVC, X elevadores por morador, né, ou X moradores por elevador, e tinha toda uma infraestrutura instalada no prédio, o cliente no papel, muitas vezes ele não consegue enxergar esse valor. Perfeito. E aí é uma construção, porque daí entrega o primeiro prédio, aí o público começa a entender, pô, realmente tem um conjunto de coisas que está entregando algo diferente. Aí abre espaço para a gente poder fazer, talvez é o que tu comentou, né? Esse salto qualitativo. Então o cliente entendeu aquilo, pô, agora eu posso embarcar mais alguma coisa no projeto. E vai indo.
Então, dessa forma aí que eu enxergo, né, que foi feita essa construção e sair de um produto mais básico para um produto mais sofisticado. E é interessante ver, porque dentro dessa trajetória, que não é uma trajetória obviamente rápida, que nem você falou, até o cliente perceber, né, você tem um espaço de tempo significativo, o mercado como um todo, né, começa a crescer, né, em outras regiões, trazendo soluções diferentes, que servem talvez até de referência para a gente. Como é que são as referências hoje, sua e da família, né? E é legal você ter falado, eu gosto quando tem essa percepção assim, ó, somos uma empresa familiar, né? Então a gente sabe, né, que a velocidade de tomada de decisão em empresa familiar, ela tem duas vertentes, não sei se você concorda comigo. Em alguns casos ela é muito rápida, porque não tem um border muito grande de executivos e tal, mas ao mesmo tempo que a decisão é rápida para ser tomada, por vezes, se não for uma coisa muito bem alinhada, ela é, vamos dizer assim, colocada de lado também com a mesma velocidade, né? Sem necessariamente esperar que ela amadureça, né? Então, assim, a coisa começou a dar um pouquinho errado, não, esquece, para. Porque quando é uma empresa pouco mais estruturada, profissional, vamos dizer assim, não que uma empresa familiar não seja profissional, mas com a gestão profissional, aquilo foi acordado num planejamento estratégico, segue o jogo. Na empresa familiar, às vezes o jogo é invertido, né, 47 segundos do tempo, mudamos. Como é que é? O teu pai ainda está na operação, está junto com vocês, como é que funciona? Né, trabalhar junto com o pai é bom? É complexo? É complexo, mas é bom, assim, tanto é que a gente está onde está, porque as gerações anteriores deram bastante espaço para a gente assumir, puxar, às vezes errar. Sim. Eles viram a gente errar e falaram, eles têm que aprender, então deixa cair. Segue, quase isso. Então, eu acho que essa questão, até algumas pessoas nos questionam, às vezes, pô, como é que fizeram a sucessão e tal, e a gente não parou assim, para fazer traz aqui um consultor, vamos fazer a sucessão, escreve tudo. Foi ao contrário, e acho que funcionou bem. E esse ao contrário, basicamente, o que é? Vai soltando a corda, vai deixando a turma trabalhar, ver quem tem a aptidão, aonde e tudo mais, e vai dando autonomia, e essa sucessão foi se criando, e a gente foi daí em paralelo, ou às vezes até um pouco depois, começando a escrever, então, efetivamente, a sucessão, quem vai ser, precisa ser documentado. E aí as peças foram se encaixando. Não, agora vamos fazer uma releitura do nosso organograma, já tá fazendo isso aqui, tu tá obrigado a assumir esse cargo aqui de diretor, não foi assim, tu vai ser diretor disso, porque eu precisava botar 3 pessoas ali, ou 4, ou seja lá quantas, em alguma posição. Foi ao contrário, a gente foi fazendo, foi construindo, e aí foi criando o nosso organograma e a nossa sucessão. E a questão das decisões ali que tu comentou, a minha visão é que a gente acaba tendo sim uma autonomia e uma velocidade muito melhor, por ser uma empresa familiar, e às vezes até uma percepção melhor de mercado, porque nem sempre o mercado ou as pesquisas de mercado elas vão te trazer um número para te tomar uma decisão. Às vezes aquele número que uma pesquisa te traz, ele é um número que já aconteceu. E se tu for atrás daquilo, muito provavelmente, em algumas ocasiões, né, tu não vai ter o mesmo nível de assertividade. A tendência já está em outro ponto. Exatamente. Né? Então tem todo um feeling de mercado que a gente, como uma empresa familiar, podendo, obviamente alinhado com nossos pares, né, claro, a gente pode tomar decisões com o nosso conhecimento de mercado, com o nosso feeling de mercado, que muitas vezes a gente tem que ter. E a incorporação, ela é, na minha visão, né, é um molho secreto. Parte aí desse molho secreto é ter esse feeling de mercado que grandes empresas ou empresas com board, com executivo, não conseguem ter esse... Estão olhando só a planilha. Esse sentimento para poder tomar uma decisão um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Até porque tem a vivência regional, né? Por mais que a Stein esteja operando, que nem você falou, e faz parte do radar de vocês, o litoral, não tem como comparar o quanto vocês conhecem de Blumenau
né? E quando você traz um executivo de fora, o não perceber essas minúcias, né? Esses detalhes que são intrínsecos numa cidade que é muito pungente, mas que ainda tem um perfil até certo ponto, um tanto quanto conservador nas suas, né? Na sua cultura, no seu jeito de agir, pô, não tem como, né? Comparar um cara que vem de fora com a história que a tua família tem e o quanto vocês conhecem da construção do, e do perfil do consumidor. Exatamente, a gente está circulando, a gente está conversando com as pessoas, tem então a gente como. sabe, pô, o pessoal tá falando mais disso, o pessoal Exato. gostou mais daquilo. E um pouco disso é também o nosso litoral norte. Por quê? Porque desde 1964, meu avô tem casa lá. Então a gente frequenta aquela região, a gente conhece a região, a gente sabe qual praia é melhor, qual praia é pior, a posição do terreno aqui faz mais sentido, aqui faz menos. Então é isso aí, a incorporação, ela é muito regionalizada. Tu precisa entender a praça que tu tá atuando e tem aí diversas variáveis, né? Geográficas, desejo de consumo, oferta de comércio e por aí vai, que compõem um produto, a sua localização e a sua tipologia. Beto, e hoje a Stein, ela pivotou totalmente para incorporadora, só para obras residenciais, ou vocês continuam construindo plantas industriais e outros segmentos? Não, a gente continua prestando serviço, que a gente fala, que é fazendo plantas industriais, construindo hospitais, reforma de hospitais muitas vezes. Então, até amanhã à noite eu tenho um churrasco em São José, a gente está entregando uma planta industrial aí para um cliente nosso. Legal. A gente vai fazer um churrasco aí de comemoração com o time e com o cliente. E a gente tem aí dois braços de trabalho, um que é incorporação e o outro que é prestação de serviço de obras industriais ou hospitalares, né? É porque a gente está num momento de bastante movimento no mercado de Santa Catarina, né? Tanto o litoral, não só no imobiliário, mas no industrial também, né? Todas as estruturas de logística, de indústria, num processo bem interessante, né? Isso. A indústria, ela, eu não vou dizer que ela anda sempre, né? Mas de alguma forma ela anda sempre. Sim. Às vezes melhor, às vezes pior. Se às vezes não é um setor industrial que está indo bem, é outro que está indo bem. Então, até falando um pouco dessa questão aí do industrial, da prestação de serviço, a gente tem um escritório em Joinville, que foi constituído lá nos primeiros anos da construtora, na época do meu avô. A gente continua com esse escritório em operação, porque lá a gente tem alguns clientes industriais que a gente presta serviço até hoje. E aí, de obras industriais, óbvio que quando eu consigo atender um cliente de perto, melhora. Mas eu estou há 20 anos prestando serviço no Rio de Janeiro, por exemplo, no Porto do Açu. Porto do Açu ficou conhecido lá na época do Eike Batista, o pessoal falava que era o Porto do Eike e tudo mais. Tá certo. São João da Barra. A gente tem alguns clientes lá e estamos lá construindo. Mais de 20 anos eu tenho um canteiro de obra fixo lá, com mestre, com administrativo, com engenharia. No momento eu estou com obras na região de Florianópolis, Blumenau, Jaraguá do Sul, Brusque, isso tudo na parte de prestação de serviço. Então a prestação de serviço ela continua. Uhum. Óbvio que na hora que eu tenho dois braços, a gente vai escolhendo o que faz mais sentido na prestação de serviço e para poder conseguir tocar toda a minha outra frente de negócio e de engenharia. Uhum. No dia a dia, dentro do negócio, eu tenho lá um grande back-office de suprimentos, financeiro, contabilidade, isso é tudo interno, orçamentação e engenharia, e aí que atende essas obras, mas basicamente cada obra tem o seu corpo de engenharia. Então acaba que eu tenho um corpo de engenharia que eu acabo fazendo a gestão desse corpo, indo de obras de incorporação para obras de incorporação. Eu tenho um corpo de engenharia de obras de prestação de serviço, que ele sai de uma prestação de serviço e vai para outra e vai para outra. Não vou dizer que não se misturam, às vezes vai acontecer um intercâmbio, mas é porque tu vai tendo a engenharia, né, o engenheiro e o time dele vão criando aí uma afinidade e um track record em cima daquele modelo de obra, né? Sim. Como é que faz para
hoje comercializar essas diferentes soluções? Claro, quando a gente fala da incorporação, não vou dizer que é simples, mas existe meio que uma metodologia já bem Playbook mais exatamente. conhecido, assim, né? Exato. Tipo, cara, a gente vai lá, tem a maquete do prédio, tal, blá, 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 você tem a imobiliária, né? Você acaba colocando lá, sei lá, no shopping, acaba acontecendo quase que de uma forma orgânica, por conta do nome, de ser conhecido na cidade, e a história toda vinculada à cidade de Blumenau, e a mesma coisa Litoral Norte, que nem você falou. Mas quando a gente fala de projetos industriais em Rio de Janeiro, São Paulo, ou qualquer outra região do Brasil, como é que é a estratégia para conseguir dar continuidade nesse tipo de projeto? Como é que é feita essa venda? Como é que é feito o aporte em marketing para que isso, de fato, o cara reconheça a Stein? Pô, eu estou aqui, né, em Goiás, e quem é a consultora Stein? Como é que funciona isso? O DJ, que é do marketing aí, não vai acreditar, mas Aí vem as pérolas. na prestação de serviço, assim, eu não quero cometer nenhuma inverdade aqui, mas talvez a gente nunca investiu em marketing, por incrível que pareça. Talvez foi um modelo meio que boca a boca mesmo. foi um modelo que se criou lá Olha só atrás. que legal. E aí o modelo comercial basicamente a gente acaba sendo acionado por clientes que já nos conhecem, e às vezes um cliente indica para o outro, e o cara que vai fazer uma grande indústria, normalmente ele também busca lá projetistas, e esses projetistas acabam indicando algumas construtoras que já construíram projetos desses projetistas. Então esse boca a boca acaba chegando aí na Orgânico gente, mesmo. organicamente. No mercado B2B, o orgânico funciona muito bem. Claro. Tem funcionado muito bem. Claro que não dá para ficar parado. Então a gente tem algumas abordagens aí mais cirúrgicas, que tá vindo. Vou pegar um exemplo aqui, não foi a gente que construiu a planta principal, a gente acabou atendendo depois, mas tu pega a BMW, a BMW tá vindo pro Brasil. Certo. Aí eu começo a monitorar como é que tá se estabelecendo aquela estrutura. Para onde os caras vão. E tento entrar lá cirurgicamente, acessar algum nível de diretoria ou de compras, porque nessas empresas, mesmo uma grande planta passa pelos suprimentos, e buscar construir um relacionamento para poder chegar numa venda de uma obra desse tipo, desse porte. E para a parte de imóveis residenciais, vocês têm uma área de marketing, trabalham com parceiros? Aí sim, aí nós estamos... aí o dever de casa está melhor. Ficou mais aliviado agora. Não fica tão preocupado. A gente, assim, sempre foi muito, que nem eu falo, assim, barriga no balcão, pegava, botava debaixo do braço, vendia, atendia o cliente e tudo mais. E então o marketing a gente foi construindo aí de tijolinho em tijolinho. No começo a gente tinha só uma agência que nos atendia. E aí agora eu já tenho uma estrutura de marketing interna, tenho uma head de marketing, tenho uma pessoa lá que fica focada em evento, uma pessoa que fica focada em criações, mídias sociais, disparo de e-mail para base e por aí vai. Porque o marketing, daí o DJ vai falar melhor que eu, ele não tá lá só para venda, né? Mas eu tenho que fazer toda uma nutrição do meu cliente, que já é cliente, eu tenho que nutrir uma base que ainda não é cliente. Então eu tenho já hoje uma estrutura interna de marketing. Algumas coisas, algumas peças eu ainda produzo externo, porque eu não tenho daí uma mão de obra tão específica dentro do meu time. E gosto muito assim de um marketing, né, ou de ações mais de guerrilha, chegar lá na ponta, de estar perto do cliente. Então por isso a gente tenta fazer alguns eventos, participar de outros e por aí vai. E não tem como ficar fora desse mercado, né? Em paralelo, tenho uma estrutura de marketing digital, anúncio, geração de lead e por aí vai. Acredito que uma empresa do porte da Stein e outras que a gente conhece, a recorrência
do cliente no consumo da solução está muito associado a esse relacionamento, né? Esse barriga no balcão que você falou, de estar próximo do cara, porque a venda de um imóvel, claro, tem um investidor, né? Mas quando a gente fala venda do imóvel na cidade, onde o indivíduo é diferente, no litoral, talvez eu compre para investir, mas na minha própria cidade está muito associado a conhecer vocês, conhecer a empresa, conhecer a solução, conhecer as entregas, a acreditar no projeto. Então, a presença da família nesse momento é preponderante, eu acho, para validar o projeto. Com certeza, né? Acho que isso faz parte aí da nossa história, inclusive da nossa história comercial. Sim. E um negócio, sim, que eu acho que vale a pena a gente parar e pensar a compra do imóvel, normalmente, é uma das maiores compras que aquele indivíduo faz na vida dele. É verdade? E se não é uma das maiores da vida dele, mas daquele ano, daquele Sim. momento, é a maior compra que ele está fazendo. Sem dúvida. Então, tu, empresa, construtora ou até imobiliária que está participando desse processo, é um cara super importante ali naquele momento. Perfeito. E aquele cliente, ele precisa lá de uma atenção, ele precisa estar confortável, ele precisa estar alinhado, né? Precisa estar tudo muito claro para ele poder fazer essa compra aí de forma tranquila. E aí, um desafio nosso tudo bem, a gente consegue fazer, eu acho isso muito bem feito, sempre dá para melhorar, mas a gente sabe fazer essa venda, esse relacionamento e tudo mais. Só que, e depois? Aí eu vendi um apartamento para ser entregue daqui a 48 meses. Como é que eu faço esse... O cliente, olha que interessante, o cliente vai lembrar de mim uma vez por mês quando ele recebe boleto. Então, assim, e não é uma boa lembrança ainda por cima, né? Quando ele olha o boleto, diz assim, por que eu fiz isso? Então, assim, isso. É claro, assim, que a gente até fala com os nossos clientes disso, né? Eu falo, pô, beleza, a gente faz a compra, tem lá o brinde ou o presente lá da compra, aquele momento, é um momento de conquista, né, do nosso cliente, mas depois ele fica lembrando de mim só com o boleto. Tem que mandar o boleto numa caixinha. Como que eu mudo? É o tipo de mensagem que está sendo Manda o boleto com vinho da Decanter. Como é que eu mudo essa percepção do cliente? Então a gente, de alguma forma, tenta criar algumas ações para ir se aproximando deles. Muitas vezes não é na quantidade que a gente gostaria, porque falta agenda ou falta até ideia do que fazer. Mas recentemente, a gente, faz agora uma semana, a gente fez um evento na 11ª laje do Panorama lá da praia e convidou todos os clientes que compraram aquele produto legal pro cara para ir lá visitar a obra, ver já a vista, sonhar junto com a gente. Pô, bacana isso. Um pouquinho do produto, como vai ficar. É uma estratégia de marketing de relacionamento, né? É uma disciplina super importante. Eu falo, desde 2001 eu trabalho com isso e a gente tem que ter isso para construir nos pontos de contato com as pessoas, percepções mais positivas além da entrega do boleto. Exatamente, porque senão ele só vai lembrar de mim no boleto. E é legal, é muito bom você ter falado isso, porque faz de fato todo sentido se você consegue ter, ao longo de uma jornada de 48 meses, né, uma série de outros pontos de contato que não seja um ponto de contato pesado, né? Que é necessário. Boleto necessário, ele sabe disso, ele comprou porque quis, ninguém obrigou ele, mas é um momento que não é aprazível para ninguém, né? Não tem nada de felicidade naquele momento. Não que seja tristeza, mas não tem nada de felicidade. E quando você leva o cara, e é bem legal isso, né? Pra laje lá, todo mundo vendo junto, né? Sonhar junto, esse é um momento legal. Eu até queria que você falasse, porque eu soube que você tem uma solução dentro da Stein, acredito que seja sua, que é essa coisa do cliente poder escolher um formato de decoração, né, e contratar com a Stein ou com você especificamente, não tenho certeza dessa informação. Eu quero o pacote X, e ele vem desde eletrodoméstico, tudo mais, você entrega a casa pronta pro cara. E isso eu achei um negócio, eu confesso assim, Alberto, eu achei um negócio muito bacana, porque você dá, principalmente para quem não tem tempo disponível, e ainda por cima, por conta até do volume que certamente você acaba comprando, você entrega ainda uma solução muito mais econômica para o indivíduo. Chega a ficar mais eficiente. Eu soube desses números. É bem legal, eu acho que era legal você falar disso aqui. Assim, isso começou quando a gente entendeu que o cliente está cada vez com menos tempo
E hoje, para te decorar um apartamento, fazer lá nos mínimos detalhes, leva cada vez mais tempo. E incomoda, e gera estresse. Exatamente, Total. com todo um estresse embarcado ali no dia a dia. Quanto E- custa essa caneca? Pô, R$100 tá de brincadeira, sabe mais ou menos isso? E aí, o cara sofre às vezes para fazer aquilo, tá trabalhando, não existe uma condição de pagamento, porque a marcenaria vai pagar lá em X vezes, o outro item no máximo em 2, e aí na hora que o cara sobrepõe todo aquele financeiro, também acaba, assim, fica indigesto, né, ou menos Esse eu digesto. quero. E aí, então a gente entendeu isso, a gente teve algumas experiências de apartamentos que a gente mobiliou e tiveram uma baita aceitação de mercado. E aí existe uma empresa que está dentro do grupo, que é a Móvel. Na verdade, quem pilota esse negócio é o meu irmão, o Daniel, porque ele tem o escritório de arquitetura, que faz a questão predial e faz a parte daí de interiores, mobílias e tudo mais. Os projetos dos prédios, a maioria é dele, alguns pode ter, tem um outro que não é, porque daí o projeto veio com outra história, já veio o projeto com o nome do terreno, e a gente daí segue o projeto do arquiteto original, né? E aí ele acabou criando então essa linha de negócio, e aí dentro dessa linha de negócio ele tem 3 níveis de entrega. Uma entrega de móveis embutidos, pedras, elétrica, hidráulica resolvido. Uma outra linha que além disso ele já entrega com os eletrodomésticos, cadeiras, móveis soltos. E uma terceira linha que der com tudo, com um quadro na parede, decoração, Toalha, vaso, lençol, tapete. Entra e tá pronto. Exatamente. Lençol, toalha, Larga suas pantufa. Pega suas roupas. Leva só a mala de roupa e se muda. Se E quiser, aí- tem até uma namorada. Não, A esposa. não, esse é outro serviço. Isso aí esse mercado aí não atua. E, enfim, e aí com isso, né, ele tem lá, como ele já fez alguns apartamentos, ele vai criando Legal. um nível de afinidade com o fornecedor, tem uma baita negociação, Sim, tem ganhos de escala na operação. ganha na escala Sim. e basicamente consegue entregar uma solução mais eficiente do que o cliente quando vai fazer Isso é sozinho muito bacana. e com zero dor de cabeça. Que aí tem aquela coisa, né? Eu recebi as chaves, agora começa 6 meses de. Não, recebi, tá tudo pronto, né? E assim, é bem legal, porque por mais que ele que tá tocando, eu acabo tendo Acompanha, relacionamento com muitos nossos clientes, e o cliente que já mobiliou um apartamento, quando a gente fala disso, ele fala, cara, acho que isso aí vocês fizeram, é pra mim, tá perfeito, vê lá como é que a gente faz. E aí tem a questão do financeiro ainda, que acaba criando uma programação, Cria um fluxo de caixa muito melhor para eles. vai pagando certinho e ele que daí destrincha aí os 1.000 e poucos fornecedores. Uhum. Porque assim, quem nunca mobiliou um apartamento Não tem noção da não tem complexidade, noção cara. do nível da complexidade. Porque Ainda normalmente mais o cara... hoje em dia que você tem automações, Claro. integrações, sistemas. Não, é, tem outra coisa, né? e assim, Tem pessoas que têm que chegar antes na obra, antes de entregar a obra, né? O Alberto vai entregar a chave, por exemplo, amanhã pra gente, mas tem coisas que teriam que ter começado alguns meses medir, atrás. preparar. Nossa, e o cara que não sabe? E assim, normalmente a pessoa pensa, não, eu vou contratar um marceneiro e depois eu vou comprar os elétricos. Mas assim, pô, tem Engano. pedra que dá uma sujeira, retrabalho, vai e volta. Toda A elétrica pensada e antes, né, cara, nessa automação. elétrica e hidráulica. Então assim, chegou o marceneiro, se não tem o eletricista lá esperando para encaixar a fiação por trás da marcenaria, para acender o LEDzinho dentro da prateleira, para tudo, volta, meu, é uma loucura. E aí então como ele faz isso, né, se especializou e tem essa solução. Esse é um exemplo bacana de inovação, Sim. entendendo a necessidade do cliente, né? Cara, eu achei fantástico quando eu soube, eu achei assim, não só extremamente inteligente, como muito funcional. Uhum. E dependendo da profissão de quem compra um imóvel, não é só o que o cara vai investir em decorar o apartamento, mobiliar o apartamento, é o que ele deixa
de receber pelo tempo que ele investe Exatamente. para estar fazendo reunião com o arquiteto, reunião com o marceneiro, reunião. Porque se a pessoa faz o seu salário, se é um profissional que usa o seu tempo Sim. para isso, Sim. ele não só coloca dinheiro, como ele deixa de receber. Deixa de ganhar, né? Ele investe o tempo dele ali. E um outro ponto são os custos invisíveis quando você autogerencia a obra. Não, Que tem assim, mas faltou tal coisa. Sim. Mas precisa mais isso aqui, que são custos invisíveis não previstos. Foram muito felizes nessa... Não, legal. Já estão aí com alguns apartamentos em execução e, claro, que ele foca nos nossos produtos, mas tem feito também em outros prédios, né, de outras construtoras, que o cliente quer só receber o apartamento mobiliado. Beto, e fala um pouquinho da visão de futuro da Stein, olhando esse cenário de mercado. A gente está em Santa Catarina, a gente estava conversando até no episódio anterior com o José Wilson do grupo Almeida Júnior, né, falando do movimento em Santa Catarina que tem acelerado, a economia está num momento bacana, apesar de todo o cenário externo, que é uma coisa positiva. Como é que vocês da Stein estão olhando o cenário de mercado, considerando expansão para novos mercados, né, além no litoral e além, expansão para outros segmentos, vocês atuam com outros segmentos, como é que vocês estão vendo linhas potenciais de negócio e inovação? Vamos lá. Que bom, então, que o pessoal da Almeida Júnior aí também tem uma visão otimista. Apesar de toda a confusão política aí do país, acho que a gente está num estado abençoado. Acabou que, querendo ou não, Santa Catarina, a gente tem os melhores IDHs, renda, pouco desemprego. Então, isso aí gera um movimento migratório para cá. Na hora que a gente gera um movimento migratório, a gente de alguma forma, né, traz ou riqueza ou força de trabalho, que no fim do dia vai gerar riqueza. E então, assim, a gente tem hoje um projeto de expansão. Esse ano a gente já vai ultrapassar aí 220 mil metros quadrados de obras simultâneos, só na incorporação, sem olhar a prestação do serviço. Então a gente vem, nos últimos 3 anos, a gente teve um crescimento aí bem relevante. E a visão para os próximos anos é continuar aí um certo crescimento. Talvez não, percentualmente, não tão acelerado em relação aos últimos anos, que a gente já sai de uma base relevante de obra. Mas a empresa, né, eu vejo que a gente vai continuar sempre tendo uma linha de produto em Blumenau. A gente gosta de Blumenau, a gente é de Blumenau, a gente tem um apego aí por fazer algumas coisas na cidade e acho que é um mercado que Blumenau, querendo ou não, cresce 5 mil habitantes por ano. Isso vai gerar uma demanda entre 2.000 e 2.500 residências, então ele é um mercado que vai sempre existir. E enquanto algumas construtoras, e não é uma crítica, é só uma leitura, né, um fato, algumas construtoras abandonaram a cidade, saíram, né, optaram, não, vou atuar no litoral, quero atuar num nicho diferente, ou num público diferente, saíram. A gente não tem essa visão, a gente quer se manter aqui, a gente gosta das nossas obras daqui, o nosso escritório é aqui, não tenho planos por hora de ter ou de levar o escritório para o litoral. No litoral norte, a gente também tem uma linha de produto. Hoje a gente já tem 5 obras em execução, todos prédios de alguma forma relevantes, e segue todo um planejamento de lançamento lá. Então, assim, as vendas do litoral, elas vêm acontecendo, estão num ritmo interessante. Então a gente vê dentro da incorporação, né, como uma linha de produto que existe, e eu vou ter um crescimento nesse litoral norte. Eu tenho um projeto em Bombinhas, e que daí é uma tipologia diferente, né? Bombinhas tem um acesso super restrito, projetos de 5 a 6 pavimentos, e então a gente está eu estou terminando a estrutura, vou entregar o prédio lá daqui a 1 ano e meio, e a ideia é continuar uma linha de produto naquela região, porque depois que eu abrir uma região é muito difícil. Então tu vai lá fazer o primeiro prédio, botar a primeira estaca, ser reconhecido pelos times de venda, fazer imobiliárias, né? Até relacionamento com a prefeitura da cidade, mais com os órgãos públicos.
ser reconhecido pelos clientes e Sim. tudo mais é um baita esforço. Então agora a gente abriu essa praça, estamos entregando um projeto lá, um dos mais alto padrão assim que tem ali que vai ter ali naquela orla que é Canto Grande e Mar de Fora, o pessoal daqui conhece como Mariscal. E então lá a gente deve continuar, já temos algumas negociações em curso com outros terrenos para manter uma linha de produto lá. E aí uma terceira praça, uma quarta praça no caso, que a gente tem algumas evoluções, tá na capital. Opa, Então tem aí um outro projeto em Florianópolis, a gente já tem um projeto em aprovação legal. e então a gente está estudando esse mercado para poder conseguir atuar aí da melhor forma. E como que a Stein se diferencia no mercado? Que você acredita que é a maior diferenciação da Stein? Assim, eu acho que os nossos produtos são incríveis, né? Na hora que tu pega o contexto dele, então um produto não é só acabamento, não é só tamanho, é toda uma série de questões. Então vem lá desde a localização do terreno, em ser um terreno diferenciado, um terreno especial, um projeto bem feito. Então, se observar, a maioria dos nossos projetos não tem frente e fundos. A gente tenta fazer uma fachada a 360 graus. Então, assim, eu canso de ver construtoras grandes atuando em praças relevantes, que fazem uma baita fachada na frente, atrás é uma caixinha de alvenaria cheia de furinho, que são as janelas. Então, tu pode pegar ali o Açu aqui em Blumenau, o Vertical, o próprio Stein Office, tu anda ao redor dele, em qualquer lugar que tu veja ele tem fachada. Então, assim, a gente tem um investimento em projeto e diferenciação de produto. Então, é um produto diferenciado, agregado a uma marca confiável para fazer uma entrega de excelência. Você é um cara bem jovem, 34 anos, né, que você falou, e certamente tem uma equipe abaixo de você que você lidera. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o estilo de liderança que você costuma aplicar com o seu time, o que que você se sente confortável, o que você acha que funciona, porque liderança é um negócio muito subjetivo, né, Alberto? Porque às vezes o cara, teu pai de repente uma linha, teu avô outra, você tem uma, teus primos diferentes, teu irmão, enfim, o que que você acha que faz sentido hoje para você na condição de líder? Um dos nossos valores fala sobre isso. A gente busca pessoas positivas e confiáveis. E aí, confiável é uma palavra forte, né? Sim. Porque na hora que tu fala que tu busca uma pessoa confiável, tu já o contraponto da palavra é a desconfiança. Desconfiança, exatamente. Então, qual que é o negócio? A gente, antes disso, até então, lá, as positivas. A gente precisa ter um time de gente positiva, que acredita que vai dar certo, animado. Não dá para ter aquele cara negativo no time, porque esse cara acaba puxando todo o resto, acaba puxando todo o resto para trás. Então esse é um negócio assim, que a gente gosta bastante de frisar e de observar aí nos nossos times. E a questão da confiança eu preciso confiar no meu par ou no meu liderado, que eu vou passar uma tarefa para ele vai me entregar. Eu vou passar uma tarefa para ele, por mais que eu não discriminei ou passei mal passado, ele vai pegar e vai fazer o melhor para fazer aquela entrega, né? Ou até mesmo correr atrás da informação para dizer assim, cara, Alberto, eu entendi o que você está querendo, pelo amor de Deus, me explica. Então, e aí, desdobrando isso, no fim do dia, é uma relação com os times de confiança e, de certa forma, de autonomia. Okay. Eu preciso que meu time tenha lá um certo nível de autonomia para o negócio andar e para a gente poder crescer. Se eu não der autonomia, não ter uma relação de confiança, a empresa vai se limitar aos líderes, a mim, ao meu primo, ao meu pai e ao meu tempo. Então, essa é a minha visão aí de liderança do negócio. É um desafio. Claro. Cada pessoa é uma pessoa, tem uma forma de ver. Às vezes tu fala um negócio, ela interpreta outro, mas aí a gente está aí para isso, né? E toda empresa que cresce tem dor de crescimento. A gente já passou isso na imobiliária, numa escala menor.
Depois a gente teve a Velo, que foi um case aí de uma empresa, em 2 anos a gente foi de 1 a 80 funcionários e exit. Lá teve uma baita dor de crescimento. Imagina. E agora na construtora a gente já trilhou um pouco disso e tô tentando fazer o meu melhor, né, para que a gente doa menos aí nesse crescimento. E na tua experiência com as três experiências aí que você falou, né, as 3 empresas, na própria Stein, na imobiliária e na Velo, quais características que você vê que são fundamentais para as pessoas que te ajudaram a fazer a diferença nos negócios? A cultura é uma palavra boa de falar, porque tu resume tudo ali dentro, né? Mas basicamente é o estilão que tu dá pro teu negócio. Então o teu negócio ele precisa ter cultura, tu precisa conseguir passar o teu jeito, o teu estilo de fazer negócio, de liderar, de gerir para todo o teu time. E aí eu até tava pensando esses dias, né? Pô, mas porque às vezes a gente tem problema de cultura também. Sabe? Claro, Quando tu começa normal. a enxergar, aí tu começa a tentar, tu vê na hora que tu vai lá no fundo, tu fala, putz, tá faltando embarcar um pouco mais de cultura no time. E aí olhando para dentro, eu sou engenheiro civil, meu primo é engenheiro civil, meu outro primo é engenheiro civil, a gente construiu e fez muita coisa junto, lado a lado. Então assim, a gente é de alguma forma bastante calculista. Sim. Entendeu? Então a gente gosta de número, de fazer conta, de ver se a conta fecha. Então, olhando aí para na tua pergunta ali, né, como liderar, qual característica, eu entendo que a pessoa ela tem que saber fazer conta, sabe? Fazer conta, estressar a conta, sair um pouco do romantismo e ao mesmo tempo conseguir ter relações pessoais boas. O cara tem que ser um bom gestor, um bom líder, mas tem que fazer conta. Porque tem gente que é muito boa em vender, em liderar, né? O cara é um Sim. bom vendedor da ideia dele, Sim. do que ele faz, mas não faz conta. Aí também não resolve, porque se a gente dá uma autonomia muito alta para um cara que não faz conta, ele vai te fazer um buraco também. Então, nasce aí do íntimo, do cara, pô, ser pé no chão, fazer conta, botar a mão na massa junto, Uhum. e saber vender isso, conseguir ter um nível de comunicação. Talvez assim, conta e comunicação. Talvez tentar resumir o assunto. Legal. Bom, Beto, obrigado pela nossa conversa Imagina. aqui, né? Muito bom. A história da família, da empresa, né? Uma empresa sólida e super respeitada na área, que fez esse processo de evolução a partir do investimento, uma aposta no desenvolvimento da nova geração, né? Nasce um novo ramo de negócio no imobiliário, né? Na incorporação, e também os outros negócios que você comentou aqui, né? A imobiliária para atender o negócio da empresa, da família, e a Velo, que é um super case de sucesso, né? Entrar na área de tecnologia para desenvolver uma solução para uma dor latente, né? Não, a Velo, bom, cada um tem a sua história, né? Mas se for começar a entrar ali, a história da Velo começa lá atrás, assim, que eu acho interessante. Eu e o Bruno querendo fazer um site para vender apartamento. Que a gente ia ter um lançamento e ia vender apartamento ali dentro. E aí a gente começou a falar com o pessoal da tecnologia, e aí o Bruno assim, pro cara, tu não vai anotar? Ele assim, não, eu tenho memória fotográfica. Daí passou mais 10 minutos de reunião, pode começar lá pra gente, pra eu poder anotar aqui o que vocês estão falando. E aí, quando nos surgiu a ideia da Velo, eu falei, pô Bruno, estamos ferrados na mão da turma da tecnologia aí, porque precisamos ter alguém junto com a gente. E aí que nasce toda a história, ligo para um amigo meu que fez pós e entrou, embarcou e foi o CEO da operação e realmente puxou no dia a dia. Uhum. Mas enfim, prazer estar aí com vocês. Sempre legal poder compartilhar um pouco do que a gente já fez até o momento. A ideia é fazer muito mais. E estamos sempre aí de portas abertas para tomar um café, tanto com vocês quanto com o nosso espectador aí. Legal. Obrigado. Obrigado, Alberto. Foi uma satisfação ter você aqui conosco. Muito legal essa conversa, muito interessante a gente ver toda a evolução. É muito bom quando a gente vê pessoas jovens assumindo negócios
consistentes e já edificados, né? E dando o seu toque sem perder a essência, que eu acho isso muito importante, sem partir da premissa que tudo que foi feito até então não estava certo, pelo contrário, né? Você elogiou muito essa questão da empresa familiar e eu concordo muito com você. E acho também muito interessante o momento onde a gente traz esse olhar de que quando você conhece, né, o seu terroir, o seu terreno, fica muito mais fácil de você prosperar com o negócio e fazer esse negócio realmente aderente ao perfil de quem vai consumir, né, que são os clientes da Stein. Então é uma satisfação conversar com você. Você que acabou de acompanhar mais esse episódio, é uma oportunidade sempre de você estar evoluindo, aprendendo, se desenvolvendo, ouvindo de uma forma suave e interessante aqui o podcast Novo Hunter. Não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhe os próximos episódios. Valeu, forte abraço! Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, JRC, J Chicato, Bull Investimentos, Prodaux e Stuttgart Artigos Finos. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.